Olá, amigos. Mais uma meditação, né? Mais uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa vida, né? Hoje eu escolhi um tema: lamentação. Lamentar para quê e por quê? Vai adiantar alguma coisa? Por mais ansioso que o ser humano possa estar, vai acrescentar alguma coisa no resultado? Nenhuma. Lamentação só tende a deprimir o ser humano, a criar uma depressão profunda, em que não vai chegar a lugar nenhum, a não ser a uma situação embaraçosa, a um vício constante, que vai ser preciso usar o método medicaminoso para resolver alguma coisa. Portanto, nada de lamentação, porque não vai adiantar nada. Por isso eu quero dizer a todos vocês que todos nós passamos por problemas e dificuldades. Todos nós enfrentamos o dia a dia, conversar, dialogar e exteriorizar muitas vezes uma alegria fictícia que não existe. É a coisa mais comum. É comum você passar por alguém, tá tudo bem, mas você está dando uma resposta evasiva e sem fundamento, porque na realidade não está tudo bem. Quando você se apercebe, você vê que está tudo mal. Mas se você for dizer para todo mundo, está tudo mal, então gera um desconforto para as pessoas que ouvem e para você que fala. Por isso acostumamos sempre a dizer, está tudo bem, tudo maravilha. E muitas vezes nós determinamos pessoas, classificamos pessoas para contar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas essas mesmas pessoas que a gente escolheu para contar as nossas dificuldades, nunca a gente escolhe para contar as nossas virtudes, os nossos sucessos na vida. A gente só procura para contar miséria, bagaceira que está acontecendo com a gente. Portanto, meus amigos, a gente se lastimar e murmurar da vida não vai resolver nada. Se você quiser mudar de vida, mudar de opinião, mudar de circunstâncias, procure ver as coisas boas em todos os aspectos e divida com outros as coisas boas. Coisas ruins, deixa no esquecimento. Mesmo que você não esqueça, mas é mais fácil você, sem comentar, esquecer, do que ficar comentando e dividindo esse lixo com muita gente, porque você está dando evasão ao seu sentimento de derrota e causando também derrota para as pessoas que estão ouvindo. Você já viu algumas pessoas, muitas vezes que você se encontra, e essas pessoas contam tanta bagaceira da sua vida e nunca contam um sucesso, uma virtude, uma coisa boa, que você termina até evitando essas pessoas para não passar mal também. Muitas pessoas que você conversa com elas e sai pior do que se não estivesse conversado, se tivesse distante. Por isso muitas pessoas evitam determinadas pessoas que são pé frio, como muita gente fala. Portanto, meus queridos, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades. Agora vamos tentar educar nossa mente para nos conter. Vamos falar mais de virtudes, vamos falar mais de vitórias. Vamos olhar a vida para um lado mais positivo, porque se a gente for parar somente nos pontos negativos, não vai sobrar quase nada, porque a gente não enxerga. Porque o ponto negativo, o lixo da vida, sucumbe, sobrepõe as coisas boas.
Porque aquilo que você demora, aquilo que você permanece, é aquilo que vai alimentar a tua alma. Se você se demora nas coisas boas, nas coisas positivas, mesmo tirando das negativas o lado positivo, você vai ver que aos poucos você vai se transformando. E a sua história, em vez de melancolia, em vez de programas depressivos, vai ser de otimismo. Certa vez perguntaram a um grande sábio por que é que ele sempre tirava boas coisas das pessoas, nunca coisas negativas. E essa pessoa, esse sábio, ele respondeu: sabe por quê? Só em a pessoa existir e estar falando comigo já é um lado positivo. Vocês já perceberam que pessoas que muitas vezes se encontram no leito de um hospital, às vezes até com uma doença incurável, eles se encontram acomodados e aceitam aquilo com normalidade? E muitas vezes as pessoas boas que vão visitá-la saem mais confortados do que a pessoa que foi visitada, o paciente que foi visitado. Muita gente já chegou para mim e disse: eu fui visitar fulano de tal, mas ele está numa tranquilidade tão grande que eu fui confortá-lo, mas eu fui que saí confortado. Mas são pessoas no leito de um hospital, às vezes com a doença desenganada, e confortar alguém que está andando, caminhando em sua plena saúde. Vocês já pararam para pensar isso? Sabe por quê, meus queridos? É porque muitas vezes a gente se demora muito no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. A gente se faz o centro das atenções, achando que somos coitadinhos, os piores. E a gente nunca para olhar a situação do nosso próximo, aquele que está ao nosso redor, que muitas vezes se encontra numa situação 1000 vezes piores do que nós mesmos. Sabe por quê? Eles aprenderam a tirar o positivo do negativo. Por isso, meus queridos, vamos analisar mais a nossa vida. Vamos fazer uma reflexão. Você muitas vezes está conversando à toa, falando à toa, reclamando à toa. Você está reclamando à toa. Você não parou para pensar na grandiosidade de bens que você tem. Você olha as bonanças que acontecem ao seu redor. É como existe um provérbio popular que diz assim: muita gente acha só a grama do vizinho mais verde, né, do que a sua. Sempre é assim. A gente sempre olha as pessoas que estão ao nosso redor numa posição melhores do que a nossa. E aquelas pessoas que muitas vezes você acha que estão melhores do que nós, se soubéssemos da nossa situação, pagariam um caro para ficar no nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Murmurar para quê? Lastimar para quê? Vai resolver alguma coisa? Por mais deprimente que possa ser a sua situação, vai acrescentar alguma coisa, meu prezado? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai acrescentar alguma coisa de bom? Pelo contrário, você vai se deprimir mais e deprimir outras que estão sãos de problemas. Tem gente que está com um astral tão maravilhoso, aí de repente você chega com uma história deprimente e você começa a ser contagiado com aquele mal-estar. Portanto, seja um transmissor de positivismo, mesmo que não esteja às mil maravilhas. Não é você ser hipócrita, não, gente. A gente pensa que falar de coisas positivas é manter a aparência de que tudo está bem quando tudo está mal. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando no sentido de positivismo.
Você pensar as coisas pelo lado bom. Todos os lados existem prós e contras. Todas as situações têm a positiva e a negativa. A negativa a gente deixa de lado. Vamos pensar na positiva. Você começa a pensar e você vai ver que tem coisas positivas naquele negativo. Essa luz que está clareando aqui, você vê que a imagem está perfeita, sabe por quê? Porque tem uma luz que está dando essa claridade. Se de repente eu apagar essas luzes, acabou minha qualidade. Mas para essa luz estar acesa, sabe o que é preciso? Um negativo e um positivo. Se não existir esse positivo e esse negativo na eletricidade, essas luzes não acendem. Pensou nisso? Para você existir, meu companheiro, para você estar aqui, ouvindo, prestando atenção no que eu estou falando, para que eu esteja aqui é preciso ter o positivo e o negativo. Tem que existir. Se você for tirar a conclusão de tudo isso, você vai ver que estamos vivendo no paraíso e olhando só os espinhos. Estamos no jardim que uns veem flores, outros veem insetos, mas tem outros que só veem espinhos. A vida é amarga para quem está amargo. Mas para você que pensa no positivo, que você pensa que você depende única e exclusivamente de um ser superior que está te mantendo, a vida é maravilhosa. Porque você está aí falando, respirando e andando. Vamos pensar por esse lado e vamos analisar a vida por esse prisma, que aí as coisas com certeza vão mudar na sua e na minha vida. Murmurar para quê? Vai adiantar alguma coisa? Não. Se não vai adiantar, vamos colher as flores dos espinhos e vamos nos deleitar no seu aroma. Pense nisso. Um abraço.